Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal CNB Notícias. Aqui você tem informações sobre política, conhecimentos gerais, as informações do que acontece no Brasil e no mundo, os principais fatos você fica sabendo por aqui. Por isso eu já te convido a se inscrever no canal se você é novo por aqui, ativar o sininho das notificações na opção todas e se você gostar do assunto, gostar do nosso tema, gostar do nosso canal, deixa um joinha que isso ajuda bastante a gente a trazer sempre informação para você. O meu assunto por aqui é política e eu vou começar falando a respeito de uma fala do presidente Lula que repercutiu não muito bem para o lado dele. Ele estava ontem, terça-feira, dia 14 de março, fazendo um discurso em um evento e acabou dizendo que via o lado bom da escravidão. Ele mencionou a mistura e a miscigenação, dizendo que foram consequências positivas da vinda dos escravos para o Brasil. O nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou durante seu discurso que a escravidão teve consequências boas no Brasil. Essa declaração foi dada durante a 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, na terra indígena Raposa Serra do Sol. A fala dele veio no momento em que o petista tratava de uma suposta narrativa construída por europeus colonizadores, que teriam dito que os indígenas brasileiros eram preguiçosos, daí a necessidade do tráfico de escravos no Brasil. Aí o Lula disse o seguinte, abre aspas, resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir neste país. E ele continuou, toda a desgraça que isso causou ao país causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação. Fecha aspas. A fala de Lula não repercutiu muito bem e o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, se manifestou nas redes sociais, lembrando que essa declaração dada pelo Lula, se partisse de outros políticos, teria uma repercussão potencializada pela mídia. Ele disse o seguinte, abre aspas, Lula diz que a escravidão de negros trouxe algo bom para o Brasil. Imagina se fosse Bolsonaro falando isso. A histeria coletiva já estaria acontecendo. A afirmação do presidente petista recebeu diversas críticas nas redes sociais e gerou uma repercussão muito negativa, principalmente em grupos de militância de esquerda. A declaração que ele deu sobre a escravidão alcançou os assuntos mais comentados do Twitter durante o dia. E você, que está aí junto com a gente acompanhando o canal. O que você acha desta fala do nosso atual presidente Lula? Conta para mim aqui embaixo que eu quero saber. Antes de ir embora, vou continuar falando de política para você aqui a respeito de um orçamento um tanto quanto exagerado. Eu vou contar para você e aí você comenta aqui embaixo o que você acha. Essa informação vem lá da Revista Oeste e diz o seguinte, Senado vai gastar quase 20 milhões de reais para alugar carros e diz que o contrato prevê automóvel blindado e fornecimento também de combustível, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva. Esse orçamento foi feito para alugar 82 carros por 30 meses. A maioria dos veículos, 79, pode ser, segundo eles, abre aspas, pode ser Toyota Corolla ou Honda Civic. Um dos automóveis é um Hyundai Azira, que será blindado 0 km. O Senado quer o automóvel com as seguintes características. Velocidade máxima não inferior a 180 km por hora. Transmissão automática, de no mínimo 6 marchas à frente e uma à ré. Tacômetro, controle de tração, direção hidráulica, elétrica ou eletrohidráulica, original de fábrica, e todos os bancos de couro. Algumas destas características se estendem aos outros carros solicitados. Segundo o edital, trata-se de uma prestação de serviços para a presidência do Senado, senadores e alta direção da Casa. O contrato prevê ainda fornecimento de combustível, incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva dos veículos, incluindo lavagem automotiva, seguro, taxas e até os impostos. A licitação dispensa a necessidade de motoristas. A contratação visa a dar continuidade ao transporte de senadores, diretores gerais, secretários gerais da mesa, presidente do Senado e a sua segurança em deslocamentos no Distrito Federal e em torno. É o que justifica o Senado na licitação desse tanto de carro, que eu quero saber de você que acompanha aqui o canal, o que você acha. Se você acha que é compatível
incompatível com a necessidade deles, que é um exagero, que é um luxo para os senadores. Enfim, conta para mim o que é que você acha aqui, qual é a sua opinião a esse respeito, e não esquece de deixar um joinha para o nosso vídeo. Nós continuamos com as informações aqui no CNB Notícias. Lula ataca Bolsonaro e defende classe política. O presidente pede que os prefeitos tenham orgulho de serem políticos. Ele disse: prefiro um político competente do que um técnico. Essa mais uma polêmica do presidente Lula você confere aqui no CNB Notícias. Mas antes, ativa a notificação do sininho, segue o canal e já compartilha essa notícia com alguém. Em um aceno à classe política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na tarde de terça-feira, dia 14, que os prefeitos devem ter orgulho de serem políticos ao exercerem a função de administradores municipais. O discurso ocorreu durante o encerramento da reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos em Brasília. Nos últimos anos, ganhou espaço a discussão entre o perfil que mais se encaixava para o cargo de gestor público. Em campanhas eleitorais recentes, a nível local ou federal, o discurso em apoio às habilidades técnicas de um potencial administrador rendeu votos aos candidatos à prefeitura por todo o Brasil e consolidou um comportamento chamado político tradicional. Lula disse, abre aspas, o técnico tem que ter um chefe e esse chefe chama-se político, que tem competência para saber orientar. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer para você que eu não nego nunca que eu gosto de política. Fecha aspas. Lula disse também que aprendeu a ser político e que gosta de política. Em um outro momento do discurso, ao citar a existência de obras que tenham sofrido atraso em seu cronograma recente, o presidente Lula cobrou a agilidade das equipes que integram seu governo. Lula também reiterou que dispensará o mesmo tratamento a prefeitos que tenham um posicionamento partidário diferente do dele. De acordo com Lula, os gestores locais cumprem papel importante ao entender as demandas concentradas em cada cidade. Para isso, segundo ele, não cabe ao governo federal cair de paraquedas nos municípios. O presidente Lula sugeriu que os gestores locais façam cessão de terrenos para a construção de moradias populares e acrescentou que o ministro do Planejamento trabalhe em um levantamento sobre as áreas da União que estejam ociosas, onde possam ser erguidos projetos de habitação. O objetivo é conter o déficit habitacional, que, segundo Lula, é de 6 milhões de residências atualmente. Mais cedo, o presidente determinou em reunião ministerial que nenhum dos seus ministros anuncie qualquer política pública antes de acordo prévio com a Casa Civil. Pasta comanda com Rui Costa, do PT. O chefe do executivo alegou que as ideias levantadas pelos ministérios precisam ser convertidas em propostas de governo antes de vierem a público e disse que a sua gestão não pode correr risco de anunciar algo que não vai acontecer. Nos bastidores, a fala é interpretada como um recado, entre outros ministros, Márcio França, do PSB. Ele comanda a pasta dos portos e aeroportos, que chegou a anunciar o programa Voa Brasil, com o intuito de possibilitar a aquisição de passagem aérea por R$200 por aposentados, estudantes, servidores públicos e pessoas com renda de até R$6,8 mil. A iniciativa valeria para voos domésticos com assentos disponíveis durante meses de fevereiro a junho e de agosto a novembro. Este período é considerado a menos procura do que durante os outros meses, que são as férias escolares. É isso aí, pessoal do CNB Notícias. Fique ligadinhos que com certeza vem mais polêmicas por aí, não é mesmo? Agradeço a sua companhia até aqui. Já se inscreve no canal, compartilhe essa notícia com alguém e ative as notificações. MC Pipoquinha pode ser presa? Após polêmica com professores, tem mais uma que pode virar caso de polícia. MC Pipoquinha gerou uma nova revolta na web após um desabafo sobre as críticas que vem recebendo por seus vídeos eróticos e polêmicos. Ela bem que tentou, mas pelo visto não conseguiu desfazer a imagem polêmica deixada após 2 dos seus vídeos eróticos numa plataforma de conteúdo adulto caírem na web. Em uma das cenas, a funkeira aparece vestida de criança e indo a um motel com um suposto pai.
Na outra, um gato lambe os seios da artista, o que fez com que o delegado de Polícia Civil do Paraná e o deputado federal Matheus Loyola denunciassem Pipoquinha à Polícia Federal, sugerindo sua prisão preventiva. Perdeu a noção de vez. Antes disso, ela já havia sido um dos assuntos mais comentados na web, inclusive tendo shows cancelados também por sua conduta com professores. Isto porque ela ironizou os baixos salários dos educadores, comparando ao valor que ganha em seus bailes. Depois da repercussão negativa e cancelamento de vários shows, mandou a sua representante ir a público, a advogada, para afirmar que teria sido interpretada de maneira equivocada. Agora, a própria artista usou a sua rede social para desabafar, sem, no entanto, se desculpar pelas polêmicas. Abre aspas, palavras de MC Pipoquinha. Pense como uma rainha. Uma rainha não tem medo de falhar. O fracasso é mais um degrau para a grandeza. Fecha aspas. E escreveu, cometendo um erro de português ou confundindo mais com mas. A web não perdoou. Pelos comentários, muitos seguidores criticaram a postura e o erro de português cometido por MC Pipoquinha. Um deles respondeu, mas é diferente demais. Tá explicado porque é inimiga dos professores. Fecha aspas, criticou o internauta. E você, o que acha?